Em 2017, eu sofri uma série de abusos sexuais que eu demorei um tempo para elaborar como abusos sexuais. Enfim, depois de um tempo bom em negação dessa situação, eu lembro que eu estava na casa de uma amiga, a gente estava só entre mulheres e a gente estava conversando sobre sexo, compartilhando histórias, enfim. Eu fiquei quieta durante a conversa inteira, até que me perguntaram sobre minha vida sexual. E aí eu só disse que fazia muito tempo que eu não me relacionava e comecei a chorar muito. E aí nesse momento eram vívidas as imagens dos abusos que eu sofri, do exato instante em que a relação parou de ser consensual e se tornou um estupro. Eu entrei numa crise de choro, muito tempo chorando, todos os dias, assim, uma crise de choro muito forte. E a minha relação com os homens estava cada vez mais difícil, assim. Eu cheguei a ter um breve relacionamento durante essa época, e eu lembro de momentos que eu entrava em choque, assim. Mas, por sorte, o meu parceiro, naquela época, era bastante compreensivo. Eu lembro que era fim de ano, e como sempre, eu fui viajar pra praia, pra um lugar que eu gosto muito, com uns amigos que sempre vão. Ao invés de me divertir, eu via a possibilidade de estupros se desenrolando de algumas abordagens dos homens nas mulheres. Eu ouvia alguma mulher rindo alto e eu achava que ela estava em perigo, que ela estava sendo abusada. Situação de choque mesmo. Teve uma noite que estava chovendo muito. E aí eu e meus amigos, a gente ficou presos debaixo do toldo de um bar. Junto com um cara que estava bem transtornado, assim. Ele tinha bebido bastante. E ele estava chegando em mim de uma forma bastante agressiva. E soube lidar com esse tipo de situação até então. Eu não tinha medo de impor limites, enfim, responder com o mesmo tom de agressividade. Mas naquele momento eu não consegui responder, eu não consegui me impor. Tudo que eu consegui fazer foi expressar meu pânico. E meus amigos me protegeram. Lembro que eu queria muito ir dormir, mas eu evitava porque eu tava com medo de andar até a minha barraca e de ele me seguir até lá. E então eu pedi para um amigo me levar até a minha barraca e ficar de guarda na minha porta por um tempo. Eu não sei como é que eu dormi essa noite, mas eu lembro que eu acordava com um barulho de galho, tipo, um barulho de galho caindo no chão. E eu levantava muito assustada. No dia seguinte, eu lembro que eu me senti culpada por ter estragado o rolê. Tipo, que eu exagerei, enfim, e que aquela situação toda não tinha sido um assédio. Mas que eu não soube levar na esportiva e que não tinha sido assédio. Aconteceu que no dia seguinte, a minha amiga sofreu um acidente bem grave, que me remeteu ao meu próprio acidente pelas condições em que ele aconteceu. De ser num lugar longe e inacessível, longe de qualquer hospital, sem sinal de celular, enfim, e com os amigos tendo que prestar os primeiros socorros. A minha reação foi fazer tudo que estava ao meu alcance para garantir que minha amiga chegasse ao hospital em segurança. E, enfim, eu consegui fazer isso. E eu continuei mobilizada, arrumando todas as coisas dela. Enfim, sei lá, que eu nem lembro o que eu tava fazendo, mas eu tava muito ocupada com essa situação do acidente. E aí teve uma hora que eu me vi livre de tarefas. Que foi a hora que eu pude perceber que eu tava com fome e com sede. Me deram um chá para me acalmar. Nesse momento, eu entrei em dissociação, um estado que eu só tinha entrado uma vez antes, logo depois do meu acidente, quando eu tive certeza que eu ia morrer. Meu corpo inteiro começou a formigar e eu não conseguia mais me concentrar em nenhuma conversa. Uma coisa parecida com um surto psicótico. Comecei a achar que a culpa de estar chovendo era minha.
e que a culpa da minha amiga ter se acidentado era minha, apesar de não ter nenhum raciocínio lógico que me ligasse a esses fatos. Eu lembro de virar para um amigo e falar que eu tava com um demônio no corpo, porque era assim que eu tava me sentindo possuída. Decidi que eu ia embora no dia seguinte, porque daí ia parar de chover e também porque eu tava com medo de mais pessoas ao meu redor se acidentarem, se machucarem. Cheguei a tentar dormir, não consegui de jeito nenhum, então eu decidi andar até a próxima praia, que tinha um bar, porque eu queria me distrair. Enfim, queria dar risada. Ouvir os outros dando risada, porque eu achei que isso ia me acalmar. Aí no meio do caminho, até a outra praia, eu encontrei a casa onde estavam ficando uns conhecidos. E eu lembro que eu cheguei, assim, entrei na casa e eles logo perceberam meu estado de choque e eles foram muito receptivos, muito hospitaleiros, eles me receberam muito bem. Teve uma amiga que me fez tomar água. Eu lembro que eu tava embaixo da chuva sem perceber, me colocaram em algum lugar protegido, enfim. Duas dessas pessoas que estavam nessa casa foram especialmente importantes naquele momento. Porque todo mundo se retirou, foi dormir e tal, e eu falei pra eles que eu não ia conseguir dormir naquele momento. Então eles ficaram comigo acordados até às 8 horas da manhã. Lembro que eles só foram dormir quando eu falei pra eles que eu ia conseguir descansar um pouco. E eu acordei 2 horas depois, na casa deles, que eles tinham me cedido até uma cama. E eu acordei em estado de choque, ainda achando que tinha coisa pra resolver, enfim, como se não tivesse acabado a situação do acidente. E eu voltei pra praia que eu tava ficando, eu vi todo mundo se comportando de uma forma muito normal, tipo, tomando café da manhã, escovando os dentes. E eu olhei pra aquilo e pensei, tipo, como é que pode estar tudo tão normal depois de tudo que aconteceu? E essa sensação eu tive exatamente igualzinha quando eu retomei minha rotina depois que eu me recuperei do meu acidente. Então, quando eu voltei pro trabalho, quando eu voltei pra faculdade, eu ficava em choque com as coisas mais normais, assim, não conseguindo tocar a minha vida de um jeito normal. Enfim, os dias foram se passando e eu não conseguia me divertir, eu não conseguia me distrair e eu deixar de acreditar que eu tava amaldiçoada. E eu lembro que na noite do Réveillon, enfim, minha noite preferida no ano, né? E eu amo abraçar e beijar as pessoas. Eu me recusei a encostar em qualquer pessoa porque eu tava com medo de contagiar as outras pessoas com a minha maldição. Continuei tentando me divertir, me distrair. Enfim, a festa foi pra praia do outro lado. E eu até segui a galera, mas eu não conseguia me distrair. Eu lembro de ter muitas dores no corpo, de estar muito exausta, de não conseguir me concentrar nos assuntos. Então eu desisti e voltei para o meu camping. Tinha uma trilha de volta que era uma trilha muito curta, assim, de 5 minutos no máximo. E eu lembro de ficar completamente aterrorizada nesse trajeto, porque eu ouvia algum barulho do vento batendo no mato. E eu tinha certeza que era o cara que tinha me assediado, alguns dias anteriores, atrás de mim. E eu lembro de ter pensado que não ia adiantar gritar, porque ninguém ia me ouvir. E eu lembro que o medo que eu tive não era de ser estuprada, era medo de ser morta. E isso eu acho que as mulheres vão entender muito bem, assim, o que eu tô falando. Essa situação de temer pela sua própria vida numa situação corriqueira. Apertei o passo na trilha, cheguei bem, mas eu não tava mais conseguindo dormir sozinha. Eu só dormia na praia, embaixo do toldo do bar, onde tinha um monte de barraca em volta. E do lado de um amigo meu que também dormia na praia, eu me sentia muito protegida do lado dele.
Eu ainda tentei ficar na praia mais alguns dias, mas eu lembro de não conseguir descansar. Meu corpo estava doendo muito. E eu desisti, então, e eu voltei para casa. Quando eu entrei na casa da minha mãe, ela perguntou por que eu tava tremendo. E eu não tinha percebido que eu tava tremendo. Alguns dias depois, eu fui numa consulta com a minha psiquiatra, uma consulta de emergência. E ela falou que meu corpo tinha enfrentado uma série de situações traumáticas e que ele estava respondendo como se estivesse em situação de guerra. Foi aí que eu comecei a ser tratada com antipsicóticos, o que me fez voltar a dormir com uma certa qualidade, ajudou no relaxamento do meu corpo, mas minha instabilidade emocional continuou péssima. Eu cheguei a perder um emprego por ter crises de choro durante o expediente, quando eu lembrava das situações de abuso. E eu também não consegui concluir outro trabalho, porque meu ombro travou. E, enfim, fui diagnosticada primeiro com uma tendinite, e eu comecei a tratar, mas a dor passou pro outro ombro, descia pro braço, aí passou pro pescoço, passou pras costas. Enfim, foram meses de muita dor, sem explicação nenhuma, até que eu fui diagnosticada com fibromialgia, que é basicamente um diagnóstico que dão para dor crônica sem explicação. Eram sintomas da culpa que eu carregava, né? E era uma forma de autopunição que eu acreditava merecer. Eu lembro de ficar remoendo muito algumas perguntas do tipo: por que eu não gritei? Por que eu demorei para falar não? E por que eu deixei? Porque no terceiro caso, no terceiro episódio, eu cheguei a manifestar falta de consentimento não só antes, como depois do ato. Falou expressamente que aquilo tinha sido minha culpa. Foram meses muito difíceis, de muita raiva contra mim mesma, de muitas crises de choros, de uma instabilidade emocional muito forte. Eu lembro de não conseguir descansar nenhum segundo, assim, não conseguir nenhum momento de alívio. E de tentar diversos remédios psiquiátricos. E nenhum apresentava resposta. Até que eu conheci a cocaína, que foi a medicação perfeita. Então eu não usava para ficar mais legal, para ficar mais sociável, para ficar mais divertida. Eu usava porque era a única coisa que me dava a sensação de alívio. E essa sensação eu carrego comigo até hoje. A busca por essa sensação de alívio. Foi por acreditar que eu era culpada daquelas situações que eu acreditei que eu merecia o pior, então eu comecei a agir conforme isso, conforme essa crença. Enfim, o que se seguiu foram overdoses, longas internações, situações de perigo em que eu colocava minha vida em risco mesmo, me metia em brigas, em relacionamentos, não sei nem se abusivos, mas enfim, que colocavam em risco minha integridade física, de verdade. Aos poucos, eu vou me libertando dessa sensação de culpa e da minha ação de autopunição. Mas o trauma dos abusos sexuais, ele não vai embora. Ele sempre volta, ele sempre dá um jeito de se manifestar. Os estupros que eu sofri, não tinha nenhuma arma apontada na minha cabeça, nenhuma faca no meu pescoço. Isso não significa que eles não foram violentos. Enfim, a crença enraizada nos meus agressores de que o meu corpo estava a serviço deles os tornou estupradores. Demorei bastante tempo para tomar coragem de contar essa história, muito por não querer dar um valor tão grande assim para os meus agressores na minha vida. Porque eles foram das pessoas mais importantes na minha vida, sim. E foi porque eles foram as pessoas que mais me machucaram.
Enfim, se isso serve de troféu pra alguém, parabéns. Vocês me destruíram.